E aí, gente, beleza? Hoje eu estou aqui para a gente começar a falar sobre os regimes totalitários, também conhecidos como totalitarismos, que começaram a surgir na Europa aí por volta da década de 20, primeiro com o fascismo na Itália, depois com o nazismo na Alemanha em 33, mas que serviram de modelo para outros movimentos pelo mundo, o salazarismo, por exemplo, em Portugal, o franquismo na Espanha e até mesmo o governo do Vargas aqui no Brasil. Nessa aula de hoje, eu pretendo mostrar para vocês algumas características básicas desses fascismos, que a gente pode entender dessa maneira, ou totalitarismos, e também tentar entender como foi possível que nessa década de 20 esse pensamento totalitário tivesse tanta força. A grande divisão que a gente pode entender nesse processo de formação desse pensamento totalitário diz respeito justamente à Primeira Guerra Mundial. O mundo anterior à Primeira Guerra Mundial e o mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, o liberalismo político ele havia prometido um mundo de conquistas, um mundo de crescimento, um mundo em que as pessoas seriam mais felizes. Então, aquele grande otimismo que existia entre o final do século XIX e o início do século XX, ele acaba com a Primeira Guerra Mundial. E junto com a Primeira Guerra Mundial, esse liberalismo, esses governos liberais, eles entram em crise. Era como se as pessoas olhassem para esses governos liberais e se perguntassem: bom, vocês haviam nos prometido um mundo de felicidade, um mundo de crescimento e satisfação, e nos entregaram a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, foi uma influência decisiva, com um número de mortos como nada antes havia acontecido na Europa dessa forma, o número de feridos, então a convivência que as pessoas, a partir daquele momento, tinham que ter nas ruas com essas sequelas da guerra, com muitos soldados que haviam ficado acometidos psicologicamente, fisicamente. Foi a Primeira Guerra Mundial o primeiro conflito que atingiu diretamente a população civil. Então, essas populações afetadas pela guerra tiveram que conviver com racionamentos, tiveram que conviver pós esse momento com inflação generalizada. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial é o grande divisor de águas aí no processo de formação desses totalitarismos. Mas agora a gente vai tentar entender quais são as características básicas, por exemplo, que você pode encontrar tanto no fascismo italiano quanto no nazismo alemão, por exemplo. Antes de mais nada, é muito importante salientar que todas as características que a gente vai ver aqui nessa aula, elas operavam de maneira conjunta. Então, eu estou separando algumas características aqui meramente para fins didáticos, para fins pedagógicos, para que vocês possam conseguir entender melhor quais características formavam esses sistemas totalitários. A ideia de uma sociedade totalitária é que todos pensem igual. A ideia de uma sociedade totalitária é você criar uma ilusão de normalidade, no sentido de que não existe uma oposição, no sentido de que não existe um pensamento divergente. E nesse tipo de sociedade, a única coisa que separava o líder dos indivíduos normais era o grau de fanatismo, visto que todos pensavam da mesma forma, todos pensavam da mesma maneira, e a oposição ela era sempre rechaçada. Então pense que seriam camadas, do menos fanático até o mais fanático, que seria o líder, mas todos igualmente pensando da mesma forma. Essa era a tendência, esse era o objetivo que essas sociedades totalitárias buscavam construir. Algumas foram mais eficientes, como por exemplo o nazismo na Alemanha, outras não foram tão eficientes, apesar de servirem de modelo para tudo que aconteceu aí nesse período, como por exemplo o fascismo italiano. A primeira ideia, a primeira característica que a gente pode trazer aqui desses fascismos seria justamente o apagamento do indivíduo. E o que eu quero dizer com esse apagamento do indivíduo? Não é necessariamente a morte do indivíduo,
mas sim a morte do indivíduo político. É a morte, então, é o apagamento da possibilidade individual que você tem de se manifestar politicamente. A ideia que esses sistemas totalitários tinham era de categorizar os indivíduos. Então, o indivíduo ele é apagado em nome de algo maior, em nome de uma categoria, seja ela representada pela nação, seja ela representada pelo partido, seja ela representada por outras formas de organização, como, por exemplo, a juventude hitlerista da Alemanha nazista. Então, tudo passa a ser categorizado nesse tipo de sociedade, inclusive os inimigos. Por exemplo, então você tem os comunistas, você tem os homossexuais, você tem os judeus, tudo passa a ser parte de um coletivo. O coletivo sobrepuja o indivíduo. Por isso esses totalitarismos, eles eram movimentos de massa. A massa, ela não tem uma cara. A massa, ela tem um comportamento. E esse comportamento, ele é o comportamento coletivo. O indivíduo passa a ser diluído nessa ideia. E juntamente com o apagamento do indivíduo, você vai ter a mobilização das massas. Isso é extremamente importante para que nós entendamos então o que foi o nazismo, o que foi o fascismo, o que foi o stalinismo. O indivíduo ele só adquire importância dentro da massa, dentro da organização, dentro do coletivo. Isso servia como uma forma de buscar essa ilusão de normalidade nessa sociedade. Servia como uma forma, então, de romper com o pensamento divergente. O pensamento da massa, ele é único, ele é uno. Então, a ideia de que os indivíduos, pensando por si próprios, eles podiam levar, por exemplo, à crise da nação, você permitir que existam pensamentos divergentes nessa sociedade, que o indivíduo se manifeste politicamente, na crença desses sistemas, então, permitiriam uma desarmonia social. E nesse sentido da mobilização das massas, a gente tem que romper com aquela ideia da manipulação. Porque Hitler manipulou os alemães e o nazismo só existiu porque Hitler era um monstro. Não. Hitler ele é o expoente desse tipo de pensamento, mas o nazismo só foi o que foi, só foi um movimento de massas porque milhares, milhões de pessoas pensavam da mesma forma. O fascismo italiano só foi um movimento de massas porque milhões de pessoas naquele momento pensavam da mesma forma. A construção dessa ilusão de normalidade nessa sociedade se dá justamente a partir de um discurso extremamente violento. Então a retórica violenta era algo que estava muito presente nesses sistemas. Tanto o fascismo italiano, quanto o nazismo alemão, quanto o stalinismo na União Soviética se valeram de uma retórica extremamente violenta, que, claro, também deixava o terreno da mera retórica para passar para o terreno da agressão física também. Então, por exemplo, você tem o nazismo alemão falando dos comunistas, você tem o fascismo italiano falando dos comunistas de maneira extremamente violenta, e essa violência verbal ela também se traduzia em violência física. Então se formaram bandos fascistas na Itália, lá os squadristi, na Alemanha nazista, as tropas de assalto, e havia uma perseguição contra a esquerda. Por isso que nós só podemos entender o crescimento desses sistemas totalitários a partir da influência exercida pela Revolução Russa em 1917. Bem entendido, os totalitarismos de direita, como o fascismo e o nazismo. O stalinismo da União Soviética seria um exemplo de um totalitarismo de esquerda. Então, é como se esses totalitarismos eles estivessem acima da vertente política a que eles se direcionavam. E essa prática violenta que esses regimes adotaram, inclusive até mesmo antes de chegarem ao poder, ela se pautava primeiro na negação do diferente. Então você agride fisicamente o seu opositor, que a partir desse momento passa a ser entendido como um inimigo. Então você quer eliminá-lo. Esses sistemas identificavam
uma oposição, um pensamento indiferente como inimigos da nação, como traidores. A segunda característica que nós temos aí dessas retóricas violentas é a exaltação do instinto. Então aqui o instinto humano ele passa a existir em oposição ao racionalismo, né? Aquela vertente do iluminismo que defendia o pensamento racional. Não, aqui nesses sistemas passava-se a valorizar os instintos. Por isso, né, esses instintos levavam à agressão física, por exemplo. E, por fim, a necessidade sempre de uma mobilização permanente. Era essa retórica violenta que garantia essa mobilização permanente e, portanto, fez desses movimentos de massa. É nesse sentido que passa a existir uma mistura entre as esferas pública e privada. A vida do indivíduo, as suas escolhas, não são mais apenas suas escolhas. Elas passam a ser divididas por toda a sociedade. Lembre-se da ideia do coletivo. O Estado passa, então, a agir, a operar na vida do indivíduo. Rompe-se com um discurso moralista e esse discurso passa para o terreno da prática. Então, é muito comum esses estados totalitários interferirem diretamente na vida privada dos indivíduos, seja no terreno da sexualidade, por exemplo, seja na família, se constrói um modelo de indivíduo, se constrói um modelo de família. Todos esses modelos, eles deveriam ser seguidos. E aqui, quando eu falo deveriam, o Estado agia no sentido de obrigá-lo a seguir esses padrões, esses comportamentos. Não havia espaço para divergência, não havia espaço para um comportamento que não fosse considerado normalizado. Todos esses regimes, eles procuraram construir uma ideia de sociedade ideal. E quando eles buscavam construir essa ideia de sociedade ideal, de nação ideal, sempre se remetiam ao passado. Então o passado ele era construído como um passado mítico, como um passado glorioso, que esses regimes eles iam recuperar. Então o elo com a tradição seria aqui a última característica presente nesses sistemas. A Itália fascista, né, nas falas de Benito Mussolini, dizia querer recuperar a grandeza do antigo Império Romano. A Alemanha nazista, por sua vez, nas falas de Hitler, diziam querer formar o Terceiro Reich. Então, essas são as características básicas que formaram esses regimes, beleza? Abraço!